Oi gente, aqui é a Rê de novo e hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos livros que assim mais me surpreenderam nesse mês de dezembro. No mês de dezembro eu fiz leituras assim absolutamente incríveis, eu gravei inclusive um vlog dessas leituras que eu vou deixar aqui no card pra vocês irem lá conferir. E dentre esses livros eu fiz a leitura de Zona de Desconforto da Lindevânia Martins e foi um livro que me surpreendeu muito. Eu já tinha comentado com vocês anteriormente que eu tava com expectativas altas sobre esse livro, principalmente por causa desse título, que pra mim, assim, Zona de Desconforto é um título muito impactante, sabe? Que já chega pra te causar uma certa impressão do que você pode esperar aqui do livro, né? Todo livro é uma coletânea de contos, de histórias de pessoas diferentes. Todos os contos são histórias bastante reais e com um teor assim de certa dificuldade, eu diria. Isso porque, já que no primeiro conto, que é inclusive o conto que dá nome ao livro, né, que é o Zona de Desconforto, aqui já é o primeiro conto, a gente vai conhecer então a história dessa menina que vive lá no interior do Maranhão, de uma família muito humilde, sabe, e passando por bastante necessidade. E já uma próxima dos seus 13 anos, uma conhecida da mãe dela chega até a casa dela e meio que conversa ali com a mãe dela sobre uma família que tá precisando de uma mocinha pra que cuide, né, das crianças ali da família. Essa jovenzinha seria meio que tratada como, sabe, sendo da família, frequentaria a escola e tudo mais, e ela já fica empolgada pela escola, porque uma das grandes vontades dela é frequentar a escola. Então, com tudo arranjado, ela vai pra casa dessas pessoas pra poder passar esse tempo lá, né, ajudando a cuidar das crianças. Porém, quando ela chega lá, ela descobre que, na verdade, ela vai ser como uma espécie de empregada, sabe? Ela vai trabalhar naquela casa e ser basicamente explorada ali dentro. Toda aquela história ali de fazer parte da família, de frequentar a escola, vai ficando um pouco de lado pelas pessoas, pelos donos da casa, né? E ela vai se sentindo cada vez mais rebaixada, diminuída, enganada. E é um sentimento de revolta que vai se criando na protagonista e em nós mesmos, assim, quando a gente vai lendo, sabe? De se ficar indignado com aquilo pelo que ela tá passando, de ser uma menina tão nova, com tanto potencial, sabe, que quer fazer tantas coisas da vida dela e sendo sempre colocada pra baixo. A história continua a partir daí com um final espetacular ao meu ver, e todos os contos seguem um pouco essa linha, sabe, de personagens que estão ali de certa forma passando por alguma situação complicada, difícil, situações bastante reais. E por isso também eu senti que pra mim foi bastante difícil também, sabe, fazer essas leituras no sentido de que, tipo, eu tô entendendo que isso aqui pode acontecer na vida real, que isso na verdade acontece com várias pessoas, em muitas famílias, e assim, é uma realidade muito distante da minha. Por isso que pra mim foi bastante difícil, assim, de ler aquilo e levar esse soco, sabe, no estômago da realidade, do que acontece com outras famílias aí. E a gente não tem nem ideia dessas coisas que acontecem com outras famílias, com outras pessoas, sabe, dificuldade das pessoas. E foi uma leitura pra mim difícil nesse sentido, sabe, de cair na real, de que essas coisas aqui são reais. E eu inclusive senti que o título Zona de Desconforto abrange muito bem todo o teor do livro, porque em cada conto eu senti que esses personagens estavam vivendo, passando por situações de zonas de desconforto, como se fossem uma espécie assim de bomba relógio que vai explodir a qualquer momento, sabe? E todas as vezes, né, em todos os contos, a explosão se dava num final de história assim espetacular, sabe? Eu senti que cada conto acabou da forma como deveria acabar e que foi o mais surpreendente de tudo, porque as histórias poderiam ter tido, né, finais alternativos diferentes, porém foram finais que eu senti que impactaram e deram ainda mais sentido pra história que a gente vinha lendo até o fim, sabe, até então, em cada conto. Eu achei muito bem escrito, muito bem narrado, a autora tem uma narrativa muito poética, e eu senti inclusive que tem um quê da força feminina nesses contos, por mais que sejam contos narrados em alguns momentos por homens. Então, em cada conto, se você for ler, você vai perceber que em cada conto ela vai trazer um quê da feminilidade pro conto e um bocado da força feminina para cada conto, só que de forma bastante sutil, sabe? Não é nada assim muito escancarado nem nas caras da gente, mas é muito interessante. E cada final de conto me fazia refletir sobre o conto que eu tinha acabado de ler. Eu inclusive quero ler pra vocês um trecho que é bem finalzinho de um conto que eu marquei aqui pra poder conversar com vocês. E daí eu quero ler pra vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. Esse aqui é exatamente o último parágrafo do conto. E ela diz assim: compreendo que nos sujeitamos às mesmas leis imponderáveis que regem o universo e que nos separam como planetas cujas órbitas nunca
se cruzam, como sóis em que a custo a luz e o calor de um atinge a outro. Mas algo me atraía naquele mundo em que perdia as pernas a cada passo, em que murchava os lábios a cada sorriso. Na ausência de mim mesmo, experimentada sempre que entrevia cada uma daquelas pessoas, objeto que traziam no mundo do destempero na testa, reconhecia a habitualidade, a previsibilidade, a sensação que me fazia concluir: sim, ainda sou a mesma pessoa. Cara, todos os contos terminam assim de formas espetaculares, como essa aqui que eu marquei e achei interessantíssimo trazer pra vocês. Então é só um gostinho do que vocês vão encontrar nesse livro sensacional, que eu espero muito ter convencido vocês a darem uma oportunidade e a mergulharem nessas histórias. De verdade, assim, foi um livro incrível que eu fiz a leitura no último ano, assim, no último mês, né? Agora no finzinho do mês de dezembro, e que eu gostei demais. Foi muito gratificante fazer essa leitura e agradeço demais a oportunidade que a autora me deu de vir aqui, sabe, fazer essa leitura e conversar com vocês sobre o que eu achei. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link para o contato com a autora, para a compra do livro, enfim. Mergulhem nessa história, mergulhem nesses contos, reflitam sobre aquilo que a autora está trazendo em cada história, que eu garanto que vocês vão se apaixonar. Era isso que eu tinha pra vocês hoje. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.